Olá pessoal, sejam bem-vindos, tá, a mais um episódio do podcast do Instituto Atuale. E hoje vai ser uma conversa mais do que especial, tá? Daqui a pouco eu vou apresentar aí o nosso convidado, que é um grande parceiro e se tornou um grande amigo. E o tema é extremamente polêmico, tá? Todos vocês tiveram acesso aí e viram na mídia a divulgação a respeito do resultado da prova do ENAD 2025. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso, nós vamos discutir um pouco sobre mercado de trabalho, sobre o surgimento de toda essa crise que acontece no sistema de saúde de uma forma geral, porque está médico insatisfeito, hospital insatisfeito, operadora de saúde insatisfeito e o paciente mais insatisfeito que todos. Então, nós vamos, de repente, tentar entender um pouco esse cenário, tá? E de repente trazer uma visão diferente aí, se ainda existe uma luz no fim do túnel, né? Então a conversa hoje vai ser muito polêmica, vai ser muito com temas aí bastante polêmicos, mas eu acredito que todos que estão acessando esse podcast vão se divertir, vão aproveitar. Então, primeiramente, agradecer profundamente aí seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui conosco, Dr. Carlos Fernando da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, médico, ginecologista, tá? Grande amigo que se tornou uma pessoa muito especial aí nos últimos anos, tá? Pelo contato que a gente teve aí em pessoas em comum, né? Então, muito obrigado, Dr. Carlos, pela sua presença aqui, por estar conversando conosco sobre esse negócio. Se deixar a gente aqui, a gente vai ficar 2 horas, né? Mas a gente chegou a conversar um pouco aqui, nós vamos falar sobre os principais temas aí desse assunto. Acho que vai ser bastante agradável. Obrigado pela disponibilidade aí, pela presença, hein? Bem, João Paulo, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com você, te agradecer pelo convite. Todos nossos ouvintes, né, que vão estar assistindo esse podcast. E estamos prontos aí para esse debate. A sua amizade foi uma amizade através de paciente, que você foi extremamente bem referenciado lá em Brasília para vir resolver o problema de um amigo. Começou aí. E a coincidência demais da nossa amizade é onde o meu irmão, que é 10 anos mais velho do que eu, foi colega de cursinho do seu pai. De colégio, né? De colégio e depois cursinho. E meu irmão optou pela odontologia lá em São Carlos e seu pai foi para medicina. Exato. Né? E seu pai era uma referência lá no cursinho, eu até brinco, né? Que um dia eu perguntei para você sabe o apelido do seu pai? Era Deus. Porque disse que o cara respondia tudo lá no cursinho para a turma, ensinava a turma no cursinho, era monstro. Ah, que legal. Foi para Ribeirão, para a USP, foi um pioneiro na cidade de Matão, São Paulo, e ainda é um grande ortopedista em atuação. E a nossa história se caminhou com isso ao longo desses anos no aí. Passado e agora, no passado e agora, e te mandando alguns pacientes para você resolver os problemas. Legal. Aí e a nossa amizade. Obrigado pela nossa amizade, pelo seu carinho e parabéns pelo seu profissionalismo e a sua história. Muito obrigado, obrigado. Honra e assim, o privilégio é todo nosso de tê-lo aqui conosco, tá? Mas vamos lá, acho que a conversa de hoje aqui, de repente, é fazer uma reflexão e discutir a respeito de onde erramos, né? O que aconteceu em todo esse tempo que as coisas chegaram aonde chegaram, né? Porque hoje está um caos, né? Acho que, assim, afinal, onde tudo começou, como é que começou? O senhor tem muita história. Eu acho que a primeira coisa, eu preciso criar uma credibilidade do nosso ouvinte, fazer só um resumo da minha história, né? Eu sou formado em Uberaba e depois eu fui fazer residência em Brasília, porque eu fui chamado para o serviço militar. E lá eu fiz residência de ginecologia obstetrícia na maior maternidade, uma das 4 maiores maternidades do país. E naquela época eu só tinha 2 anos de residência, estamos falando isso nos anos 90. E aí eu vim para a USP São Paulo, fiz uma complementação aqui no Hospital das Clínicas, de mais 2 anos e na área de obstetrícia de alto risco, ultrassom e tudo mais. Eu voltei para Brasília, logo nos meados dos anos 90, e me dediquei à preceptoria médica no hospital. Então a gente ensinou muito residente, ensinou muito colega a operar e fui chefe de serviço da maternidade, aquela coisa toda. E dos últimos 23 anos para cá, oficialmente, eu me dediquei à vida institucional também. Eu fui cuidar da vida do colega. Eu fui trabalhar no Sindicato dos Médicos, que tem uma atuação muito grande. Desde 1998, o Sindicato dos Médicos se tornou um sindicato de direita,
de um sindicato que tem lado, o partido é do médico, a luta é pelo médico. Temos o nosso presidente já, eu estou no 5º mandato lá no sindicato junto com o Dr. Gutenberg, que também é um colega de especialidade, ele é médico, advogado, perito, é um guerreiro, um lutador. E a gente tentou fazer em Brasília muita coisa nessa luta de classe. Só que essa luta de classe precisa da política comum. E aí, já começando a responder o que você me perguntou, a gente, em 88, nasce o SUS, né? E eu formo em 88. Então, eu nasci SUS com o que é o SUS. E também a mudança da medicina suplementar, a medicina de convênio, o que aconteceu. Então, numa linha do tempo, dentro dessa história, a gente viu uma degradação muito grande das escolas médicas, a gente viu uma degradação muito grande da medicina suplementar dentro dos convênios, valores muito irrisórios para o médico trabalhar. O médico ainda é o único profissional liberal que trabalha com papel sem receber dinheiro. Ele recebe uma guia, manda faturar, paga para faturar. E depois de 2, 3, 4 meses recebe glosado. Recebe glosado, muito bem. Né? Uma situação, às vezes você faz uma cirurgia, você recebe glosado, uma consulta, uma série de coisas. E essa linha do tempo, nessa degradação, aconteceu o que nós estamos assistindo. Mas eu acho que um fator marcante da nossa profissão foi a partir de, infelizmente, eu tenho que falar de... Eu fico muito à vontade, que você me permitiu, eu não tenho nenhum interesse de conflito, primeira coisa, né? Não é por não ser contra o Partido dos Trabalhadores e como eles trabalham e como fizeram, mas essa política populista fez uma coisa muito ruim. Eu vou te dar um número para você para a gente começar. No ano de 2002, nós tínhamos 89 faculdades no Brasil. No ano de 2026, vamos contar com 26, nós estamos com 494. São 405 faculdades em 24 anos. Em 24 anos, sendo que nos últimos 10 anos, de 2015, 2013, foi uma avalanche que mais acelerou. da metade disso. Mais da metade disso, né? Então, são faculdades das piores qualidades, são faculdades sem hospital-escola, sem o 6º ano para o aluno, são faculdades onde chega ao ponto de não médicos dar aula, tem professor de geografia dando aula, tem professor de história dando aula para médico, aula de histologia, aula de anatomia, tem aluno do 3º ano dando aula para o aluno do 1º, do 2º. Então, assim, preços aviltantes, uma esculhambação total a qualquer custo, porque existem interesses e negócios dentro de toda essa situação, João Paulo. Então, com isso, nós estamos com uma formação médica muito ruim, infelizmente. Hoje nós estamos formando no Brasil perto de 50 mil médicos. E nós temos por ano. 50 mil médicos perto de 50 por mil ano. médicos e estamos aí com É muita gente. 14 mil vagas de residência. O cálculo de quantos médicos já existem no Brasil tem esse número? 630 mil médicos. 630 mil médicos. Vai chegar a 1 milhão em poucos anos. 2032. 1 milhão de médicos. 1 milhão de médicos. E, bom, acho que nós vamos numa miscelânea de informação. Dos 620 mil médicos no Brasil hoje, 580 mil processos médicos. Está quase dando 1 para 1. 530 mil. 580 mil processos médicos. Esse dado é o último mais atual que eu trouxe aqui para você, conversando com o departamento jurídico de instituições e dentro do próprio Conselhos Regionais de Medicina, que faz a somatória para tudo. Isso é uma conjuntura de fatores, né, que acabam, de repente, catalisando esse cenário, aumentando o número de processos, por exemplo, né? A má formação, com certeza, é algo, né? Porque aí o resultado do que é oferecido para o paciente fica muito aquém do que realmente é prometido. Então, vamos pegar lá atrás. Quando você tinha sempre vaga de residência, foi disputado, não tenha dúvida, né? Mas o que aumentou muito? Hoje o médico não tem acesso às vagas de residência, só os melhores que passam, os mais qualificados, que mais se prepararam, né? E com isso o pessoal sai à procura de fazer outras coisas. Muitos caminhos sem residência médica. Que vão para as especializações e, sei lá, alguns cursos curtos que de repente podem dar uma visibilidade um pouco maior e
e assim, não necessariamente o cara sai bem formado, né? Que é cursos de estética, curso de nutrologia, curso de dor, até de dor. Dor recentemente sofreu um boom muito grande Tem aí da de número de cursos. ortomolecular, tem curso tem curso de ultrassom, né? Tem De vários cursos. ultrassom. O cara, e outra situação que o profissional se prepara, ele faz essas pós-graduações que estão no mercado. É, isso Muitas aí. das vezes com bons profissionais dando esse curso de pós, mas a estrutura do curso não tão bem o prepara. Ele recebe um suco de informação, materiais até bem feitos, apostilas bem feitas, hand-in-hand interessante e tudo mais, mas o cara não tem a prática. O cara não tem a vivência, o cara não tem um preceptor do lado dele, como teve. Eu vou dar um exemplo para você. Nesse serviço meu, que eu fui chefe, que eu fui coordenador, que eu fui tudo, nós tínhamos 700 procedimentos mês. Eu me lembro de um número mais ou menos, no meu final da minha residência, eu saí com 130 esterectomia. O meu sobrinho fez o mesmo curso, ele saiu com 7 esterectomia. 7. Olha que coisa. Falta material, falta anestesista, falta sala. Cada dia falta uma gente, coisa. Falta uma coisa. Então você vê, onde esse menino vai continuar a vida dele? Ele vai ter que encostar em algum profissional, vai treinar Para pegar a mão. paciente, para pegar a mão, ou então vai desviar, vai fazer uma outra área de atuação que ele não vai seguir muitas vezes até o que gosta. Ou vai ter um risco maior, e esse é o grande problema quando a gente fala do número de processos. Nós estamos com médicos extremamente mal formados no país, nós estamos com médicos despreparados, e esse número é assustador. Hoje, médicos mal preparados passa de 70% no país. 70%. Passa 70%. 70% da escola de medicina tinha que ser fechada. Eu vou falar uma frase aqui que ela, por muitos, pode ser bastante impactante, mas eu ouvi o senhor já comentar uma vez sobre isso e cada vez fica mais claro para mim. Então, hoje em dia, a gente precisa ter mais medo do médico do que da doença que a gente tem? Essa frase eu dei numa aula e chegou até uma carta lá no sindicato reclamando de mim que no diapositivo, o slide, como que a gente chama, né? Tem tantos nomes modernos hoje, eu escrevi assim: eu tenho mais medo do médico que me atende do que da doença que me pega. Porque 80% das doenças que pegam a gente, se tiver um médico de mediano para cima, ele faz um diagnóstico e um tratamento, ele resolve. 20% não, né? Tem um câncer complicado, você tem um infarto complicado, você tem uma situação, você às vezes não sai dessa situação. Mas 80% sai, porque os médicos hoje não sabem fazer anamnese, não sabem fazer história clínica, não sabem examinar o paciente, não sabem que exame que pede. Eu falei para um residente meu outro dia, falei para ele, quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Ele chegou para o doutor, para essa situação aqui dessa dor pélvica das pacientes, qual exame é melhor, uma ressonância ou uma tomografia? Com ou sem contraste? Eu falei, você não fez hipótese diagnóstica, talvez nenhum dos dois. Né? Então está uma situação grave isso daí, e isso vai ter outros desdobramentos que nós vamos conversar. E aí esse pessoal que sai mal formado, os caras não conseguem atender, não sabe fazer uma anamnese, não consegue operar, não consegue fazer nada, mas assim, eles saem bom em uma coisa, né? Acho que a gente comentou sobre isso aí numa conversa aí que a gente teve antes aqui da gravação do podcast. Eles saem bom em fazer prova, né? Tem muitos que saem. Muitos fazem o curso uma pós-graduação, razoavelmente, e o cara se prepara para a prova. Ele se prepara para a prova da Associação Médica Brasileira e passa no título de especialista. E às vezes ele até trabalha ali na área, alguma coisa, consegue os critérios para prestar a prova e passa. Você está entendendo? É igual hoje. Outro dia, eu tenho muitos pais de meninos que são meus amigos ainda, às vezes mandam os meninos lá para mim. O Carlinhos, como é que o meu filho passa numa prova boa de residência? Falei, qual faculdade que ele está? Aí quando ele me fala a faculdade, eu falo, então você vai ter que pagar mais de uma história para ele. Eu vou falar nome aqui, mas não é nem interesse comercial, vou fazer um médio curso da vida. Sim. Então você paga para ele a preparatório. Um preparatório. Aí, né? Não devia ter falado o nome, mas é preparatório. Não tem problema absolutamente nenhum. Zero conflito, tá? Então você põe o cara na faculdade de medicina, paga 12 pau para ele por mês, uma faculdade ruim, e põe ele num cursinho preparatório. Que tem esses cursinhos preparatórios que tem aulas ótimas, apostila boa, né? Apostila boa, colorida, interativa. Didática. Ensina o cara a fazer prova, e aí ele vai e passa na prova, mas ele não tem todo aquele conteúdo. É. O meu material, na minha época, era um resumo de caderno, um resumo do livro, às vezes um cheque de um caderno daquela colega que copiava até o que o professor... Um suspiro do professor ela tinha ali, né? Então, a gente chamava de bizu, daquele negócio todo e tal, e mais o resumo do livrão. O boiolo de patologia, o Guyton de fisiologia, o Sobota de anatomia, essa coisa toda. Hoje, você tem anatomia em boneco, em aula de slide, dado até por professor que não é médico, pelo menino do terceiro ano, né?
Então realmente o curso de medicina virou uma barbaridade. E nas grandes faculdades ainda, vamos falar no centro de referência, Unicamp, Ribeirão Preto, na USP de São Paulo, Porto Alegre, né, o Rio de Janeiro, ainda no que se salva alguma coisa da escola lá, o investimento e a gestão ficou muito ruim. Então, com isso, falta tecnologia. Às vezes o cara não aprende, né? Outro dia eu tive um menino, um aluno, que ele saiu de um serviço público, ele fazia residência de radiologia, ele falou: ô tio, eu vim para uma clínica diferenciada aqui em São Paulo, eu estava num serviço tal, mas lá não tem contraste, o cristal do ultrassom está quebrado, a ressonância não funciona porque não tem isso. Como é que eu aprendo? Eu preciso ver a imagem, né? Eu preciso fazer exame de imagem, e a situação é essa. Aulas brilhantes, professores brilhantes ainda, uma turma, né? Mas não tem condição. Então ele vem, vamos dar um exemplo hoje. Oftalmologia. Oftalmologia é uma especialidade hoje altamente dependente de tecnologia. Daqui a um pouco nós vamos ter um oftalmologista que ele só faz o olho esquerdo, o outro só examina o olho direito. Dentro da especialidade da oftalmo hoje, você tem 200 especialidades. Um faz catarata, outro faz vítreo, outro faz retina, outro faz canal lacrimal, outro faz cílio, outro faz não sei o que, conjuntiva, tal. Você precisa de aparelho. E outro dia eu fui fazer um check-up, eu tenho pressão alta no olho, não é glaucoma, é só hipertensão ocular. Eu fiz 15 exames. Entra numa sala, um aparelho que apita, um que acende a luz, um que mapeia, um que tira foto. Chegou lá, o cara só olhou, tal, o nervo óptico tá bom, isso tá bom, tá bom. Como é que você faz residência num local que não tem aparelho? Não tem como. Fala pra mim, João Paulo. Não tem como. Tem como? E acho que isso acomete todas as especialidades de uma forma geral, né? Lá no meu serviço, eu tinha um belo de um serviço de reprodução humana. Está tudo quebrado. Não tem laparoscopia, não tem esteroscopia, não tem nada. Como é que faz? Você ensina o cara na teoria e você não tem na prática para o cara fazer, para o cara pegar a mão, para acontecer e tudo mais. Então isso está no Brasil todo. Eu fui da Federação Nacional dos Médicos por um período, hoje a gente está na Federação Médica Brasileira e viajou por esse Brasil afora, fora a atuação não só dentro do Congresso. E a gente tem muita realidade, e você escuta os colegas. Esse intercâmbio nacional com os colegas, você escuta coisas que são um absurdo. O senhor acha que nós estamos vivendo, por exemplo, uma transição no ensino, por exemplo? Porque tradicionalmente as universidades públicas, de uma forma geral, sempre foram mais tradicionais, sempre realmente ofereceram uma formação diferenciada para as pessoas, né, para os alunos. Sim. E apesar de ter um boom de aberturas de escolas particulares, a gente observa que existe um grupo seleto de escolas particulares que vem se destacando. O senhor acha que, assim, essas escolas, tá? Vamos citar exemplos aqui. A própria Santa Casa, que foi sempre muito tradicional, mas tem todo o antepassado da Santa Casa que tem uma ligação muito direta com a USP de uma forma geral, mas assim, os grandes grupos, os grandes hospitais estão abrindo faculdades de medicina que estão mais concorridas do que a FUVEST, por exemplo. E como os caras têm dinheiro, têm um corpo clínico relativamente bom, será que essas escolas privadas, elas vão se tornar os grandes desejos das pessoas que querem se formar médico? Como que o senhor vê isso, assim? Eu vejo assim, essa pergunta tem duas respostas. Os grandes centros de alta tecnologia vão ter boas escolas de medicina e já tem. Posso falar, por exemplo, a Escola de Medicina do Einstein. O Sírio está abrindo, né? E outras escolas vão acontecer. Por quê? Porque tem recurso, tem bons professores e tem visão de ensino. O problema é essa sucataiada que abriu para todo lado. João Paulo, eu viajo esse Brasil, tem cada lugar que tem faculdade de medicina que não tem possibilidade de um negócio desse. Vamos falar de Brasília, só para você ter ideia. Eu cheguei em Brasília em 81, cheguei em Brasília em 88, 81 eu cheguei em Uberaba. 88 eu cheguei formado em Brasília, tinha uma escola de medicina. Que era o UNB. Né? Quase que praticamente um curso particular de medicina, 25 vagas. Tá. Então você imagina, né? Quando dividia as turmas, tinha aluno que ficava 2 alunos com um professor nos laboratórios. Então, uma escola de excelência, né? Foi muito boa. Hoje nós temos 9 faculdades em Brasília. Faculdades. Nós temos uma faculdade, só em Brasília, né? Só em Brasília. Nós temos uma faculdade lá que teve o vestibular agora, 2 anos atrás, por uma atuação judicial de juiz substituto para poder fazer o vestibular, porque ela não tinha condições, 180 vagas. E essa mesma faculdade se tornou uma faculdade agora que ela forma bacharel.
bacharel em medicina. O cara vai até o 4º ano. Depois eles vão arrumar um local para o cara fazer o 5º e o Fazer o 6º. internato para depois, de repente, pleitear aí por uma essa conclusão. situação. Então, nós temos isso na capital federal. Mas isso abre uma procedência para outros cursos pensarem dessa forma ou é algo que... Sim, e o que acontece? Acontece um grande comércio atrás disso, porque você pega uma faculdade que tem letras, filosofia, um curso de direito e tal, quando se consegue na negociação por medicina, dentro da bolsa, dentro do capital investido, do sistema empresarial, isso quadruplica. E uma faculdade de medicina hoje, no 6º ano, ela já pagou todo o investimento do curso. Do que põe? Agora, põe laboratórios, alguma coisa moderninha, uma outra coisa tal, mas um corpo clínico complicado. No Brasil hoje falta mestres e doutores em todos os lugares, você está entendendo? Então, é grave a situação de formação do médico no Brasil hoje, muito grave. O resultado da prova simplesmente foi algo que a gente já esperava e talvez a situação, na verdade, seja pior do que a prova está realmente mostrando. Não, tanto é que o ENAD, que mostrou esse resultado de 351 faculdades de medicina, 1/3 tirou nota 1 e 2, né? Você viu. Só que desse número de faculdades, faltou mais 135 para fazer a prova. Então, com certeza, vai na mesma logística algorítmica do resultado. 135, é isso? É. E dessas 135, a maioria é particular, que não participou da prova. Não, você põe mais umas 70 para jogar no lixo. Entendeu? Então, esse é o profissional que está saindo no mercado. Né? Que está saindo no mercado, ele busca um curso de pós-graduação, ele busca um estágio, ele busca cursos rápidos que tem aí no mercado, né? Faz uma conta legal no Instagram. Uma conta legal no Instagram. Pior do que isso, esses cursos de pós-graduação hoje, 70% deles são mistos, para piorar. O cara faz um EAD, né? Online e não sou presencial. Contra, mas em medicina, sim. Faz o EAD, vai lá, faz 3 dias de presencial uma vez por mês, faz 12 meses de pós, paga aí X por mês. Às vezes tem uma cabeça boa, sabe fazer a prova, vai lá e passa no título especialista. Infelizmente, ainda é isso. E dentro dessa situação, é o cara que está lá na ponta te atendendo. Você está no pronto-socorro, está na UPA, está no centro de saúde, está em todos os lugares aí. E, infelizmente, os convênios vão absorvendo essa mão de obra. Dessas faculdades que tiraram nota 1 e 2, tá? Existe uma expectativa de resposta por parte, não sei se do Ministério da Educação... Do Conselho Federal de Medicina. Do Conselho Federal de Medicina. Sim, eles vão atuar, né? Mas a longo prazo. É igual o exame de proficiência, está uma luta danada, né? Para aprovar o exame de proficiência. Nós temos alguns heróis da medicina que estão lutando com isso. Eu posso citar alguns nomes. O senador Irã Gonçalves, oftalmologista do Amapá, foi deputado federal 2 mandatos, está lutando no Senado Federal para passar o exame de proficiência, já aprovou 11/9 numa etapa agora. O deputado Luizinho, um dos coautores do projeto, né? O deputado Zacarias Calil de Goiânia, que é um exímio cirurgião, e gente séria que está mexendo com isso, mas tem forças lá dentro que lutam contra. Contra, né? Contra. Eu lembro, eu me formei em 2006, eu lembro que 2006 foram os primeiros anos que, assim, foram discutidos esse modelo de prova, né? No segundo, quarto e sexto ano, mas sim, acho que na minha época teve só no 6º ano também, como aconteceu em 2025 agora. E eu lembro de ter acessado, né, ouvido algumas discussões calorosas a respeito disso por conta das entidades, né? Então tinha uma parcela dos médicos ou das instituições de classe que eram mais a favor e uma parcela que era contra. Então hoje acho que, de repente, hoje, pelo contexto atual, acho que existe uma conscientização um pouco maior das pessoas de uma forma geral, dos médicos ou das pessoas que tomam algum tipo de decisão em apoiar esse exame de proficiência? Está tendo essa conscientização pelo resultado, primeira coisa. Segundo, que a gente achava que, há mais de 10 anos atrás, eu já achava isso, ia ter que chegar a esse ponto do exame de proficiência como é na OAB. Na OAB? Não que peneira tanto, mas já é alguma coisa. Agora, a grande pergunta é o seguinte, essas escolas que tiveram nota 1 e 2 vão passar por redução de vaga, por redução de abertura da sequência do curso e tudo mais. E a prova de proficiência, assim que ela vencer a situação agora, saindo do Senado para a Câmara, ela, quando passar... Só falta essa fase? Essa fase? Só falta essa fase. Aí vem para a Câmara Federal, para que o relator ponha em votação e pronto. Vamos ver até quando vai chegar nisso. Quando chegar nisso,
tiver definido, qual vai ser a situação? É para os alunos egressos, os que vão entrar. Quem já está não vai fazer prova nenhuma. É quem vai entrar no ano seguinte, no primeiro ano. Primeiro ano. Então vão ser 6 anos ali para o cara 4. começar a fazer a primeira prova. Começar a ter a punição e tudo. Quanto tempo nós vamos arrastar essa situação? Se não frear a abertura de escola e o aumento de número de vagas... Dá para a galera prejudicar muita gente. Nós temos aí mais uma década aí de formação de porcaria. Infelizmente, mas ruim, rapaz. Pensa numa turma ruim que está no mercado... Porque eu militava na formação de médico até 3 anos atrás, aí em preceptoria e tudo mais, né? Então, E outra coisa, você, usuário, sente isso. Faz uma pesquisa entre os usuários, como é que está, né? Como é que está sendo atendido, os exames estão sendo pedidos, os diagnósticos estão sendo feitos. E esse tanto de processo é por complicação. Complicação cirúrgica, complicação clínica. E um mercado de mentira sendo vendido aí para que o médico arrume sobrevivência, né? Então é curso disso, é curso daquilo, é pós-graduação não sei de quê. O pessoal está vendendo, tem os oportunistas, né? Sim. Sempre tem, em toda situação tem os oportunistas, que estão vendendo qualificação e informação, falsa qualificação e informação a qualquer custo. Passando aí um pouco para a gente poder falar sobre as residências de uma forma geral, né? Ou as especializações, tá? São 14 mil residentes por ano que são formados hoje em dia, certo? No R1, que entra no R1. No R1, que são formados não, que entram no R1, isso. Tá? Esse número, para a quantidade de médico, obviamente, é insuficiente. Sim, né? Você vê, nós vamos soltar 50 mil metros por ano. Mas o problema é ainda mais grave quando a gente coloca, por exemplo, sistemas de avaliação por cota, por qualquer outro critério que não seja meritocracia, para preencher parte dessas vagas. Tá? Onde nós vamos parar? Nessa colocação sua, eu sempre fui curto e grosso na resposta. Eu sou contra a cota de qualquer coisa. Sabe? Eu sou a favor de meritocracia. Ponto. O cara se esforçou, tem mérito, entra, vai, ponto. Mas o cara não tem condição, ele trabalha, só estuda à noite e tal. Infelizmente. Mas o cara que entrou na faculdade por cota, ele está fazendo a mesma faculdade de quem não tem cota. Exatamente. Ele está se preparando da mesma forma, ou pelo menos está tendo a mesma oportunidade. E aí ele vai ainda depender de cota para poder entrar na residência. Sim. Eu já tenho até vários artigos, né, que já saíram em Veja, nos grandes mídias de circulação e tudo mais. Eu, infelizmente, nessa opinião, eu sou contra a cota de qualquer coisa. É um outro ponto polêmico do nosso podcast aqui, mas essa é a minha opinião, com 38 anos de formado, com formador de médico. Mas para mim faz sentido também, então, porque assim, a gente não. Assim, tá lidando com vidas. É a mesma coisa de repente, a gente colocar um piloto de avião despreparado para poder pilotar um avião transatlântico, sei lá, que vai daqui a qualquer cidade da Europa. Então, será que a gente sabendo de quem está pilotando, a gente vai realmente entrar no avião? Pois é, e o médico é assim, né? Ele põe um jaleco branco, põe um paletó, uma gravata, está do outro lado da mesa te atendendo. Você sabe a formação dele? Você não sabe a formação dele. E ali você está mexendo com vida, né? Como é que faz? Bom, bastante preocupante a situação, mas vamos entrar em outro tema polêmico aqui, que são os convênios, né? Os convênios hoje, eles são grandes grupos econômicos que controlam boa parte ali da cadeia da saúde suplementar, né? Então, assim, onde que as coisas começaram a acontecer que permitiu que os convênios eles realmente tivessem um controle e um poder em cima da atuação médica muito grande? Então, vamos entender a lei de mercado. Primeiro, oferta e procura, né? O convênio começou a ser uma situação em que, quando o médico se formava lá atrás, ou ele atendia convênio ou ele ia para consultório particular, já cada vez mais aumentando o número de usuários de convênio. Brasil, 215 milhões de habitantes, o SUS tem que absorver 170 milhões. Hoje é de 40 a 45 milhões de pessoas que têm convênio. De todas as formas. Sim. Autogestão, do emprego, do que quer que seja, da forma que quer que seja. E os convênios foram entendendo lá atrás que saúde é negócio. Saúde dá lucro para quem monta, né? E com isso
associado a um crescimento de TI, de tecnologia, e associado ao crescimento da tecnologia dentro da área médica, e copiando algumas coisas de modelo americano e modelo europeu, os investidores entenderam que saúde é maravilhoso. Essa história que convênio está quebrado. Negócio extremamente lucrativo. Lucrativo. Esse negócio de convênio está quebrado, convênio não deu lucro, convênio tal está chiando, isso é conversa. Hoje, com a mão de obra abundante que tem e barata. Tem uma frase famosa, né? Que assim, acho que o Edson Bueno que lançou essa frase. Foi. E aí muita gente aproveitou a deixa que o médico é igual sal, né? Tem Baratinho, branquinho na esquina. Qualquer esquina tem. Né? Então, assim, hoje, essa relação do convênio, você vê como que cartelizou a situação, os grupos que se montaram, e você tem os grupos médicos que o cara tem que trabalhar. O pior de tudo isso, e aí entra a polêmica e não tendo conflito de interesse, é que na maioria das vezes, os médicos aceitam trabalhar numa situação superfaturando, pedindo exames que não tem indicação, colocando o paciente em UTI sem indicação, fazendo procedimentos sem indicação, porque se ele não fizer, ele tira o teu grupo e põe outro. exatamente. Isso eu lá no sindicato, eu escuto demais, sabe? Conflitos. O cara, às vezes, muito sai bem informado, sai ético, sai tudo, e ele acaba tendo que fazer coisas que vão contra os princípios médicos para poder sobreviver. E Isso é grave. Essa fala é grave, eu não tenho medo de retaliação. Mas eu vou complementar, porque assim, isso é muito real. E logo que a gente começou a fazer cirurgia endoscópica aqui em São Paulo, bom, o senhor teve acesso. Cirurgia endoscópica é uma cirurgia que o cara vai embora geralmente no mesmo dia, vai andando, feliz e tal. E assim, a gente acaba usando muito menos a estrutura hospitalar. Sim. E material, né? E eu fui mais de uma vez abordado por alguns diretores de alguns grandes hospitais em São Paulo, tá? Como é um procedimento de coluna, que eles iam permitir que eu deixasse meu paciente na UTI, no pós-operatório, para poder realmente conseguir encaixar uma diária a mais aí para cobrar do plano, mesmo eu não precisando. Então, assim, não precisei muito longe não, isso aconteceu com a gente. A tua especialidade é muito visada, né? E você viu os escândalos em Brasília também, Operação Raid, a máfia das próteses. Sim. Isso é no Brasil todo. Brasil todo. Brasil Exato. todo, né? E em Brasília nós tivemos um estouro violento lá atrás. É só entrar aí no Google aí e ver o que foi que aconteceu. Esses são as aberrações. Agora tem o dia a dia, que o dia a dia o médico é forçado a usar a tecnologia de uma forma, muitas das vezes, na maioria das vezes, desnecessária. E outra coisa que ele também está usando, que ele não sabe medicina. Então ele se socorre. Deixa eu pedir uma toma, uma ressonância, deixa eu pedir Só para me assegurar, né? Para me que assegurar, não tem nada. ele acaba fazendo uma medicina defensiva pelo medo do processo, mas atrás dessa medicina que ele faz tem um analfabetismo médico da formação dele. Ele é analfa, que eu vou falar para meus residentes. Você é analfa, você não estudou, você fez uma residência, nem uma residência ruim, então você fica aí pedindo 200 exames. Outro dia minha esposa foi no ortomolecular lá, rapaz, ele pediu 92 exames de laboratório para ela. Zinco, primo do zinco, cunhado do zinco. E às vezes nem olha todos, né? Nem olha todo, não sabe nem para que serve, para interpretar tudo É aquilo. um protocolo. Não tem nada É, contra o zinco. O zinco veio na minha Sim, cabeça. Agora sim, que eu sim. sempre faço uma sátira, né, para poder ficar mais descontraído um pouco, mas com uma tristeza no fundo e com uma realidade. Que 38 anos de medicina, 23 de instituição, você não tem ideia do que eu já vi, do que eu assisto. Eu imagino. E no bastidor que o colega vem contar para mim. Eu imagino. Carlinhos, vou te contar isso, mas pelo amor de Deus, fica Não só conta entre pra nós. ninguém. É. E como o segredo foi feito para entrar em 2 orelhas e sair por uma boca, a gente conta. Né? Essa é a definição do segredo, viu, gente? Vocês estão assistindo aí, tá? Ainda sobre convênio, tá? Sim. A mão de obra abundante e barata. Abundante. Os honorários, que tem uma falha grande da Associação Médica Brasileira de não discutir tabela. Tabela de honorários médicos misturado com relação a quem faz ela, quem participa. Como é que eu, gineco, vou discutir honorário de ortopedista, de otorrino e tudo mais. Uns valores horríveis, você está entendendo? Mas porque tem um lobby muito grande da pressão do convênio, que o convênio vence isso. A falta de política médica no Congresso, no Senado, de médicos envolvidos com política médica, para trabalhar esse lobby e apertar esse lobby que é feito lá dentro pelas farmacêuticas, pelas OPMS da vida, que entende? A falta de política médica descendo num escalão aqui para baixo, nós precisamos fazer colegas na área da política para lutar pela gente. Mas, infelizmente, o médico não tem essa crença.
Eu sempre falo de uma frase que eu ouvia do ministro Mandetta. Ele falava: o branco não é o alvo e o médico luta contra ele mesmo. Ele luta contra o colega. O branco não é o alvo, o branco é para se ajudar, mas vira alvo, né? E a gente virou refém dessa situação, virou refém de convênio médico com todas essas situações. Você trabalhar sob pressão, sob produção, sobre meta, e quando você faz isso em medicina, você acaba fazendo muita coisa errada, muita coisa indevida, infelizmente. Isso é um problema sério demais. E o mercado está aí, a tecnologia está aí, né, cobrando isso da gente. E se você não pedir exame, se você não pedir procedimento, se você não fizer, você não paga a conta. E se você não pagar a conta, meu amigo, você não fica mais no sistema, porque tem uma fila lá fora. E a gente tem... Isso é grave que eu estou falando. É muito grave. Isso é um cenário... Grave. É um cenário eu vou aguardar depois você me mandar os comentários desse podcast, viu? Eu talvez vou contratar uns 2 ou 3. Então, aproveitando... Você contratar uns 2 seguranças, você vai me ajudar, viu, João Paulo? Não vai precisar, não. Aproveitando aí, quem está nos assistindo, não deixe de curtir nossos canais aí nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e YouTube, tá? Que a ideia aqui pelo Instituto é a gente conseguir trazer temas polêmicos com pessoas realmente com representações políticas, não só políticas, mas assim, profissionais que realmente consigam discutir de uma forma assim brilhante como nós estamos conseguindo falar hoje aqui. Convivência no chão da fábrica, né? Você pisa aí com tristeza, porque é muito triste o que eu assisto. Pegando esse gancho aí desse cenário negro, né? A gente tem observado assim, um movimento por parte de alguns grandes grupos que controlam aí as operadoras de uma forma geral e tal, de entrarem na educação. Então, não só os hospitais estão abrindo faculdades, mas a gente vê que assim, alguns outros grupos estão participando diretamente dessa educação e aí assim, eles vão formar as pessoas que realmente eles querem. Os gestores deles. Eles precisam de gestor, eles vão formar gestor. Eles precisam de generalista, eles vão formar generalista. E provavelmente eles vão formar pessoas muito baratas que eles vão gastar muito pouco para poder tocar a operação do dia a dia deles, né? E aí a minha pergunta assim, e as complicações, para onde vão? Então, a complicação, ele contrata os bons profissionais que vão tirar das complicações. Para resolver as complicações. E o arroz com feijão, toca o barco. A galera toca. Toca o barco. Aí contrata um João Paulo, que é um professor, que ensina a gente no Brasil, que tem uma qualificação, não é porque eu estou aqui na tua frente. Eu vi você trabalhar com os pacientes que eu trouxe. E se eu tivesse que operar minha coluna, você ia operar, tá? Aí você vai ficar responsável por um setor. Os caras vão te chamar lá: João Paulo, nós vamos te pagar tanto aqui. Pode falar nome? Para resolver, pode. Resolver? Grupo Duarte chama. João Paulo é o cara de linha de frente aqui para complicação. O fulano de tal é o cara para a complicação da UTI. O fulano de tal é o infectologista que vai resolver aqui a hora que o caso complicar lá dentro. Isso é prático, isso é gestão. Contrata os top para controlar a grande massa que a galera faz. Tá fácil, tá resolvido. Infelizmente é desse modelo, porque a base, os 80% que eu falei lá, os 80% está mal qualificado. Muito mal qualificado. Então, é isso que acontece. E faz sentido, né? Esse raciocínio faz sentido em termos de gestão, é algo que eles conseguem até aumentar a eficiência, aumentar a lucratividade deles. Eu mesmo fui convidado para uma maternidade lá em Brasília, para ser o coordenador científico dessa maternidade, onde hoje fazia 350 partos. Eu indiquei um menino lá para essa maternidade, aumentou, faz 500 partos, mas foi chamado aqui em São Paulo: você não quer ser o coordenador científico da maternidade? Para quê? Para instituir protocolo, para isso, para aquilo, e quando complicar na minha área, né? Uma paciente que tiver que operar uma HELP síndrome grave, um diabético grave descompensado, aí uma ruptura de placenta, tudo, aí chama o Dr. Carlos, ele vai lá, opera, teria um valor X e tal, e é assim que a banda toca, em todas as especialidades. Em todas, tá? E vão fechando. Outro dia, eu vou te contar as coisinhas de confessionário. Chega um colega lá, me chama para tomar um café e fala: ó, Carlos, o pacote da bariátrica era X. Tem 3 grupos aí que trabalham por Y. Eu falei que não trabalhava por isso. Beleza. Eles me fizeram uma proposta. Então nós vamos pôr o grupo Y, que vai trabalhar para tocar, e vamos te dar um salário para você ficar de sobreaviso, qualquer complicação que tiver. Para resolver.
Modelo prático. Modelo prático. É muito lucrativo, né? É, muito lucrativo, não tenha dúvida. É muita história. Mas e aí, onde a gente vai parar? Qual que é, assim, sua visão, assim, existe uma luz no fim do túnel ou realmente a gente precisa ter uma reviravolta muito grande em muitos setores para a gente retomar, de repente, uma linha de qualidade ali, ensino, conscientização, para voltar a formar bons médicos? Os Estados Unidos, muitos anos lá atrás, parou a escola médica, né? Os Estados Unidos hoje, acho que ele é 3 vezes maior a população que o Brasil e tem, acho que, 145 escolas médicas, né? A gente só perde para a Índia. 494 nós estamos. Na Segunda Guerra, a Europa foi toda destruída. Teve que se reconstruir, né? Dentro do que foi possível. Nós estamos numa destruição total do curso médico. E eu não vejo nos próximos... Não estou vendo, não. Estou com 64 anos, acho que eu não vou assistir isso nos próximos 5 a 10 anos. Uma melhora, assim, uma reviravolta grande. Eu não vejo. Pode ser... Vamos guardar esse podcast e eu quero estar errado. Leva tempo e Leva requer tempo. muita... Vamos ter que esperar o exame de proficiência, que vai ser uma pra- bengala razoável, vai ser uma solução razoável. Vamos torcer para não passar o Revalida Light. Vamos falar sobre isso. Como Então, é que tá isso? o que é o Revalida Light? Eles estão há muito interesse, né, de políticos, de empresários e tudo mais, de pôr a meninada que está no Paraguai para dentro, na Bolívia, na Argentina e tudo mais. O último, deixa eu te dar um dado aqui bem fresquinho. Você sabe qual foi o índice de aprovação dos países latino-americanos para a prova de proficiência aqui no Brasil? O Revalida. O Revalida? Tá. Fala um número. Misturando faculdades melhores, algumas 30, melhores. 40%. 8. 8%. 8, João Paulo. 8% Paraguai não aprovou 6%. 8% dos estrangeiros, tá? Dos estrangeiros não, das pessoas, dos brasileiros que se formam no exterior. Isso. E 8% deles também que vêm prestar prova. Que também. Né? Então, 8% das pessoas que fazem o Revalida, 8. Eles passam. Só 8%. Só 8%. E a prova é ok, não é uma prova... Não é prova de rodapé de livro, uma prova de raciocínio básico, uma prova do dia a dia. O paciente chega ao pronto-socorro, sentindo uma dor pélvica, está com dor para urinar, teve febre, um pouco de vômito. O que é? Vem lá, infecção urinária, cistite, trombocitopenia ou doença mental. Porra, te dei 4 dados de uma patologia, não sai. Dia a dia, de frente ali do consultório. Qual que é o país que mais nos abastece de pessoas que não passam no Revalida? Sabe? Paraguai. Tem 25 mil alunos lá dentro. 25 mil alunos. Você entendeu? Então, o que é o lobby lá dentro do Congresso? Para que a prova feita... Entendi, o Revalida Light. O Revalida Light, mais fácil. A taxa de aprovação. Taxa de aprovação, você está entendendo? Paciente jogando bola. Chega no pronto-socorro com o tornozelo inchado. Patologia. Tornozelite, ombrite, bursite ou vasculite. Um simples entorse. Ou um it da... O cara erra, minha Nossa Senhora. Essa é a prova. Você entende? Então é um negócio bizarro. 8% passa. E esse povo que não passa, geralmente, a gente tem mapeado isso? Para onde eles vão? Eles entram para o programa Mais Médicos, mesmo sem Revalida, para poder atender e atuar num determinado local? Mais médicos, essa história do Mais Médico, por que tem o Mais Médico, né? E a gente sempre lutou pelo Mais Médico carreira, né? Nunca conseguimos. A federação, os sindicatos, as entidades. O que é um programa de carreira? Você forma, faz sua residência, vai trabalhar num rincão do país. Daqui 5, 6, 10 anos você vem voltando para uma capital. Por quê? É um momento que você está com um filho quer uma escola melhor, quer uma situação melhor, quer já tudo. Tá com um pouco mais de experiência. Um pouco mais de experiência e tudo mais, você vem subindo até pela dificuldade. Hoje não, né? Você tem a internet aí que interligou tudo. Quem quiser estudar, faz com uma educação continuada, dá para fazer. Antigamente era muito mais difícil. Você saía da residência, onde você fazia uma educação continuada sem internet? Não, só nas grandes escolas. Só nas grandes escolas. E como é que você acessava as grandes escolas? Tinha que ir lá. Tinha que ir lá. E como é que você mesmo chegando lá, você entrava para fazer alguma coisa? Né? Você veio da Santa Casa, você trabalha, você tem um curso de pós-graduação no HC hoje. Como é que faz para o cara que formou em Ribeirão Preto há 20 anos atrás acessar Ribeirão Preto de novo? Ou ele faz mestrado, doutorado, ele vai pagar uma aposta. Tal. Mas hoje não, hoje você tem cursos aí que
né, a coisa modificou, a coisa teve um lado positivo de tudo mais isso daí. E aí o que acontece? O cara hoje vem, entra no país, não tem a carreira médica de Estado, começa a fazer esses tampões, que são essas situações políticas, politiqueiras, cabideiras de emprego, cabideiras de político, eleitoreiras, põe o cara nessa situação, onde um cara semi ou mais um pouquinho menos analfabeto que ele vai ensinar ele e que vai virando essa porcaria que tá. Você tem a escala de analfabetismo médico, né? É um negócio seríssimo. Um negócio sério. Então, essa situação aí, quando você me pergunta, que eu volto lá atrás, qual é a luz do fundo do túnel? A luz do fundo do túnel, eu não estou vendo, né? Quem puder, tiver convênio, quem tiver condições, vai procurar melhores médicos, que tem uma massa de melhores médicos. Sim. Não tenha dúvida. Nós temos excelentes profissionais no Brasil, é uma máquina de bons profissionais. A medicina brasileira era boa de uma forma geral. De uma forma geral, reconhecida nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos expoentes que vão lá fora ensinar. Sim. Mas a grande massa hoje, por essa conduta populista, por esse comportamento político que aconteceu, por esse enxame de escola e como aconteceu essas escolas, nós chegamos no que nós chegamos. E eu não sei quanto tempo mais eu vou militar aí a nível institucional, um pouquinho de consultório, sobreviver, trabalhar mais 5 anos, 10 anos, que eu vou ter saúde e tudo mais, mas eu não estou vendo uma recuperação a menos de pelo menos nos próximos 10 anos, se não tiver conduta ativa para isso. E espero que mais tempo, espero que a sua contribuição sempre foi muito grande e assim, e no tempo que o senhor ficar, vamos dizer, dentro de alguma instituição, com certeza vai ser muito produtivo e o senhor vai acabar ajudando muita gente. Agora eu sou Note, né? Note, né? Tem isso agora. 60 mais, eu sou Note, então o pessoal aí vai ler o que é Note, eles vão gostar, os 60 mais aí, acho que a gente tá lutando. Cabeça boa, cabeça de jovem. Para se viver ativo, né? Para se viver ativo. Cabeça boa, cabeça de jovem. De repente, um último ponto aqui para a gente poder trazer até para a reflexão das pessoas. O senhor acha que os médicos têm se cuidado hoje em dia mais do que se cuidaram no passado? Porque, assim, o médico sabe cuidar das pessoas, mas não sabe cuidar dele mesmo, né? Que pergunta boa que você mandou. Essa geração mais nova tem. Você vê que a meninada aí está mais em academia, são mais fortes, são mais cuidados, eles estão querendo mais qualidade de vida, menos plantões, estão migrando aí para especialidades de melhor rendimento, mesmo se entregando a um comportamento delicado que a gente já falou lá atrás, das corporações, e se entregar a muitas coisas aí que eu acho que a palavra correta é errado, comportamento é errado, mas se entregam e fazem. Então essa meninada está se cuidando mais, e essa meninada, eu digo, até a faixa aí dos 35 para trás, quase 40 para trás. A minha geração, 60 mais, a do seu pai, 70 mais, 70 mais, 60 mais, 50 mais, 45 mais, geração que fumou, bebeu, obesidade, e aí tem todos os transtornos, sedentarismo, aí vem tudo, uma coisa vem puxando a outra, estamos muito adoecidos, né? Hipertensos, alguém, né, já tivemos diabético, nós já tivemos nossos nossos cânceres. Não, o Covid foi um negócio fora da realidade, né? Você não dá nem para que matou pessoal da área da saúde, médicos, todo mundo da área da saúde foram verdadeiros heróis no mundo todo. Isso nós temos que parabenizar. Eu perdi muitos colegas em Brasília que não deixaram a UTI, não deixaram o pronto-socorro, não se acovardaram de nada, de atender isso, e heróis, verdadeiros heróis. E fala todos, né? Desde o condutor da ambulância, o técnico de enfermagem, o radiologia, todo mundo. A área da saúde, quando eu falo área da saúde, eu falo num todo. A gente não faz medicina sozinho. Não fazemos medicina sozinho. Eu falo muito disso, né? Também, que nada... Então, não, nada. E parabenizar toda essa carreira, porque eu sempre falo que medicina, área da saúde, não é profissão, é vocação. Não é fácil, né? Você cuidar de tudo do ser humano, né? É muito complexo. Então, acho que isso é vocação. Mas os colegas estão muito adoecidos, se cuidando muito pouco. A quantidade de colegas adoecidos que teriam um prognóstico de ter condições e qualidade de vida melhor na faixa do 45 mais, que é a geração da gente e tudo mais, ruim. Essa meninada nova está se cuidando mais. Então, acho que pela informação, por uma série de coisas. Mas
acho que nós conseguimos trazer pelo menos uma coisa positiva de futuro aqui, né? Então, já que tá tudo uma merda, Sim, então, sim. desculpe pela palavra, mas sim, a relação do médico com o hospital, com a operadora, com o paciente, essa inter-relação entre todos esses envolvidos tá ruim e, pela sua perspectiva, isso tende a piorar por diversos fatores. Sim. Mas talvez um ponto positivo do que nós discutimos aqui é que o médico ele tende a se cuidar um pouco mais e acho que essas novas gerações talvez elas se preocupem um pouco mais com a saúde do médico de uma forma geral, né? Se você puxar as estatísticas de alcoolismo, de suicídio do meio médico, mulheres, né? Hoje 54% da profissão nossa é mulher. Já passou, tem mais médica do que médico no mercado e tudo mais. Nessa faixa que eu te falei, é muito ruim. Se fica como positivo isso daí, a gente continua pedindo aos colegas que continuem se cuidando. Faça sua academia, faça sua alimentação mais saudável possível, né? Porque eu posso falar por mim, né? Imagina 30 anos de plantão numa maternidade, 3 de 12 horas por semana, 3 de 12 noturno por semana. Então a gente comia de tudo, né? Resto de tudo, que tinha pizza à noite, aquilo. Não tinha E controle. esse hábito você leva, você cria uma ansiedade, você cria um transtorno obsessivo até por comida, você cria... eu não fumei, mas você fuma, você bebe no final de semana, você exagera, você não faz esporte pela quantidade de trabalho que você tem. E eu percebo, isso é uma realidade, nesse aspecto positivo. Eu percebo essa meninada que está até encostando nos 40, que já tem 10 anos de profissão. A grande maioria que eu vejo nos hospitais privados que eu vou, até mesmo no público, uma moçada se cuidando mais, mas encostando nos 40, do 40 para trás, de 40 para trás. O 40 para cima não. Ainda não tem Uns essa estão consciência. acordando, né? Estão se percebendo, estão acordando. Às vezes esses caras acordam numa situação assim Doente, de né? muito risco. Doente. Já infarto com hipertenso, 40 já anos. pré-diabético, já um infarto, já com Infarto com 40 anos, cara, já operou o cara no tem que câncer. acordar. Não, Se o cara não acordar, ele vai morrer. Então, aí é complicado. Né? É aquele chacoalhão do cara lá de cima e fala, presta atenção, porque senão você vai vir aqui. Vai vir para cima. E tem uma pergunta que os meninos às vezes fazem muito para mim, e aí eu deixo uma mensagem para eles, né? Doutor Carlos, esse podcast hoje é minha fala no cotidiano, né? Com mais ênfase, com mais detalhe, com mais tempo e tal. E aí eles perguntam para mim, um filho de um colega perguntou para mim, mas se fosse o senhor me deixar uma mensagem para mim para fugir de tudo isso, o que o senhor falaria para mim? É a última pergunta que eu ia fazer para o senhor. Então faz ela, eu vou te responder. Conselho daria para o estudante de medicina de hoje ou para o profissional médico de uma forma geral? Dependendo da escola que ele está, se sacrifique mais, qualifique muito, busque uma residência médica. Depois da residência, continue estudando e viva uma vida simples financeira para você alcançar uma qualificação que você não vai precisar se sujeitar a muita coisa de tudo que nós falamos e muito pior, e espere o tempo. Medicina já foi uma especialidade, por mais que a tecnologia está aí, de se ganhar dinheiro mais rápido, até se ganha, mas você vai se entregar a muitas coisas. Muitos plantões de risco, muita sobrecarga, muita situação estressante. Então, o custo é muito alto, né? Custa muito alto. O custo é muito alto. Isso eu estou falando para aquele jovem que vem do dia a dia. Tem jovens que vêm mais abastecidos, tem uma história familiar, vai herdar alguma coisa, vai estar dentro de uma situação que tem pai, tio, médico, vai seguir uma sequência. Estou falando daquele pessoal, a grande maior massa, que pega a profissão e começa a trabalhar no dia a dia. Traduzindo isso para uma palavra só, por mais que tenha que fazer crescer, montar um consultório, fazer isso, deva pouco. Viva mais simples. Não ostente o melhor carro, o melhor apartamento, o melhor celular. Vai devagar e invista na sua formação médica e na sua saúde. Que o resto é consequência. O resto é consequência da curva de maturidade lá na frente, que você vai se sujeitar a bem menos a esse massacre que está aí, essa realidade nua e crua que está aí, que a gente conversou, e muito ruim, infelizmente. Posso falar por mim. Né? Eu não me sujeito a nada disso, porque eu fiz essa curva. Né? Então hoje eu sou aposentado, vivo da minha aposentadoria, tenho uma outra rendinha, tenho convites pela minha formação, e eu escolho o que eu vou fazer, né? E não vou trabalhar por um ultrassom transvaginal para ganhar R$26 a 40% de um exame que o convênio paga R$80. Um exemplo bem basiquinho aqui que eu posso te falar.
eu faço ultrassom transvaginal um pouquinho mais valorizado, ganhando um pouquinho mais, e não preciso fazer 20 numa manhã, com chance de errar mais, então ganhar por volume. Então eu ganho um pouquinho mais por qualidade. Não deixe de ser sacrificante, deveria ganhar mais em outros exames, né? Você pega um exame morfológico de um feto, onde você traz a tua esposa, a tua vida, é um filho que você vai criar 40 anos, e aí eu vou... complexo. Responsabilidade E altíssima. eu não vou fazer em 15 minutos para passar uma patologia batida, passar uma situação, porque eu só ganho R$ 60 no morfológico pelo convênio. Eu vou cobrar eu tenho que me valorizar mais, mas eu tenho que me qualificar mais para estar nessa faixa de médicos que tem essa qualificação melhor, que vai buscar alguma coisa melhor. E outra coisa, João Paulo, não é possível uma consulta de climatério, de eu pegar uma paciente no climatério, 45 anos, 40 anos, com todos os desgastes da queda hormonal que vem nela, ela perde a libido, ela seca a vagina, ela perde força de trabalho, ela está modificada. E eu preciso trazer para essa mulher alternativas. Não é só dar um hormônio, passar um estradiol da vida para ela com uma progesterona. Eu preciso entender a vida dela, eu preciso ver como que ela está, desde felicidade, desde a saúde mental dela. Eu preciso ser o médico rastreador de todas as patologias para encaminhar para os meus outros colegas. Eu preciso entender que ela precisa de atividade física, ela precisa de uma mudança de vida para enfrentar a nova situação da queda do hormônio. Como que se faz isso em 15 minutos? Não tem como. Numa consulta de convênio de R$ 60. Então tem como. Então, mas de repente a grande massa de médico está dentro dessa situação, fazendo isso a qualquer custo, por esses motivos. Vem com malformação, vem com a necessidade, começa a gastar a oportunidade que aparece, que precisa, e a necessidade ele começa a se provocar porque ele está cansado. Ele já fez 6 de faculdade, 5 de residência, e ele quer trocar o carro, ele quer trocar o telefone, ele quer morar num apartamento melhor, vem filho, ele tem que ter um colégio, e ele começa a se entregar. E o convênio está achando isso o máximo, que ele tem mão de obra. Ih, rapaz, mas tem coisa para falar, hein? Nossa. Pegando esse gancho da mensagem final, tá? Ainda vale a pena ser médico? Vale. Isso é uma maravilha. É uma profissão maravilhosa, uma profissão rendosa, uma profissão que você ajuda as pessoas, uma profissão abençoada por Deus. Quem gosta e quem quer se dedicar e cuidar do próximo, vale demais. Nossa, seja honesto, se qualifique. Eu voltaria a fazer tudo de novo com alguns acertinhos, mas daria menos plantão. Acho que a gente não poderia terminar de uma forma melhor do que essa mensagem final aqui do senhor, então, sim, acho que a gente conseguiu discutir muita coisa calma, aqui. meninos, se qualifiquem, não se entreguem a qualquer coisa. Esperem que a hora chega. Chega, e você é reconhecido, o bom médico, o paciente percebe, as informações estão aí. E é uma mensagem impactante, que espero que cheguem nas pessoas que estão muitas vezes com dúvida, tá? Em relação à profissão, em relação ao que fazer, em relação muitas vezes vou me especializar ou vou me dedicar à minha formação ou não. Façam medicina, façam todo sacrifício, façam residência, façam fellow, façam uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, vai estudar, tenha calma para ganhar dinheiro, vai cuidar do seu paciente, porque a tua maior propaganda é o teu paciente, ele vai te mandar. Fui num doutor diferente, fui num doutor que me ouviu, fui num doutor que olhou. Isso é raro, hein? Fui num doutor que olhou na minha cara, fui num doutor que me palpou, me examinou, me cheirou, né? Fez medicina comigo. Teu consultório vai... Essa semana eu ouvi de um paciente, doutor, obrigado, porque pelo menos você viu meus exames. Como assim? Nossa, você escuta cada coisa. Então, assim, façam medicina, vale a pena, nossa profissão é maravilhosa. Bom demais. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado. ENADE, é todo ano que vai ter? Sim. Todo ano. Então espero começo do ano que vem a gente voltar a falar sobre isso. De repente a gente faz alguma outra gravação nesse meio tempo aí para poder discutir outras coisas, mas para a gente acompanhar como é que foi aí, até fazer um comparativo do ENADE 2025 para o ENADE 2026 e entender esse cenário, se realmente surgiu alguma luz no fim do túnel ou não, ou se realmente a gente vai ter que continuar tendo mais medo do médico que nos atende do que da doença que nos pega. Então, você gostou dessa, né? Gostei. É uma realidade. Essa frase, eu vou usar muito essa frase. Pode usar. Vou usar muito. Tem mais medo do médico que me atende do que da doença que me pega. Pode. Fica para você essa lei do coração. E te agradecer pelo carinho. Eu adoro te telefonar, estar com você aqui. Meu pai me ensinou uma coisa lá atrás na minha vida que eu peguei comigo. Amizade e sentimento não é diretamente proporcional a tempo.
Às vezes você convive com uma pessoa há 30 anos que você não tem o sim, mesmo carinho que você tem por uma de 1 ano, 2, 3. E que São passa fatores pouco tempo junto ali. que passa pouco tempo. Eu tenho colegas que deu plantão comigo 30 anos, que tá lá no canto dele, mal dá um telefonema e tal. E tem amigos novos, você é um deles, que eu tenho prazer de te ligar, às vezes fico até com vergonha de te incomodar, só para te ver. Incomoda de forma Ligo alguma, no que Viva, legal, bom na demais. câmera aqui para te ver e para tudo mais. Aí eu coloco a molecada junto, porque muitas vezes eu tô ali com... É isso, aquele dia você me atendeu até no aeroporto, você estava em Orlando, lá vindo com a molecada, pô, me atendeu lá do aeroporto. Então, assim, a gente é isso, mas a mensagem final eu quero reforçar ela. Pergunta bem interessante que você me fez: façam medicina, mas estudem e não se entreguem ao sistema para que eles acabem com vocês. E a mudança, para mim, vai ser longa, mas o bom médico, quem estudar, quem se qualificar, quem caminhar nesse caminho, vai ter uma recompensa, pelo menos uma, que talvez não seja tanto dinheiro, mas a recompensa fala assim: eu estou fazendo o que é certo. Sim. Essa é a mensagem. Bom demais. Então, obrigado, João mais Paulo. uma vez, obrigado, Dr. Carlos Fernando, diretamente de Brasília, veio hoje para São Paulo para a gente poder fazer essa gravação. Então, espero que vocês tenham curtido, deixem mensagens, deixem perguntas, tá? Que nós enviaremos diretamente Façam ao críticas, Dr. Carlos, tá? Então, e se vocês realmente concordam com tudo que a gente falou aqui, seu comentário realmente ele vai ser muito bem-vindo, tá? Nesse podcast. E se achar que eu estava exagerado ou doido? Não tava, mas pode escrever aqui não, também. mas se achar, eu tenho um remedinho para isso. Tem 2. Primeiro, sai no mercado para ver. O segundo, vai me acompanhar. Fica uma semana em Brasília comigo, vamos dar uma volta. Ver a realidade nua e crua. Vamos dar uma voltinha. É isso. Então, mais uma vez, obrigado, Dr. Carlos. Obrigado a vocês que realmente nos acompanharam até aqui e nos acompanhem, e espero que vocês nos assistam aí nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Obrigado.